Mais uma videoaula, dessa vez sobre os movimentos da Terra, que envolvem o ciclo lunar, eclipse solar e eclipse lunar e a formação das marés. Vamos lá então. Ciclo lunar. O ciclo lunar ele tem a duração média de 29 dias. Algumas bibliografias falam em 28 dias, mas em média 29,5 dias. Ou seja, ele dura aproximadamente um mês. É o período em que a Lua demora para fazer uma trajetória completa ao redor da Terra. Nesse momento, a Lua vai descrever as fases da Lua, que são Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. Esse ciclo lunar ele foi descrito desde antes de Cristo, né? Aristóteles que configurou e completou o ciclo lunar afirmando que a Lua era um astro iluminado e não um astro luminoso como era dito anteriormente. Olha só nessa animação. O ciclo, olha nessa animação. A trajetória que a Lua faz ao redor da Terra, nesse período de 29 dias ou 28 dias, ela tem duas partes importantes. O perigeu, que é a parte no momento em que ela está mais próxima da Terra, né? E o apogeu, onde ela está mais distante da Terra. Aqui ao lado, você vê, é possível você ver aqui, ó, as fases da Lua. Então, ela está mostrando aqui, ó, primeiramente a Lua nova, aí ela vai ter Lua crescente, Lua cheia e depois a Lua minguante e novamente a Lua nova, ok? Como é que funciona isso? É de acordo com a exposição da Lua em relação ao Sol e de acordo com o observador. Ó, se um observador está aqui, ele vai ver a Lua desse jeito. Então, nessa outra animação, a gente vê, eu vou tirar minha imagem aqui, nessa outra animação, no ciclo de 29 dias, você vê a Lua, o trajeto que ela faz. Então, ela vai gerar várias fases da Lua de acordo com o observador. A Lua nova, ela sempre está de frente para a Terra e de fundo para o Sol. No entanto, que a gente não vê a reflexão da luz solar na Lua, porque ela está sendo iluminada no lado oposto dela. Outra pergunta que fala é assim, que tudo se move menos a Lua. Isso não é verdade, né? Por que acontece a gente sempre olhar para a Lua e a gente sempre vai ver essas crateras aqui, ó, da Lua? Sempre. Por quê? O movimento de rotação da Terra com a translação da Lua coincide. Então, esse movimento coincidente faz com que, e como ela é sincronizada, faz com que a gente sempre veja a mesma face da Lua. A gente nunca vê o outro lado da Lua, tá? Então, isso é um movimento sincronizado. Os eclipses. O eclipse ocorre quando um astro se interpõe entre outro. Ele pode acontecer se a Lua se interpor entre o Sol e a Terra, ou a Terra se interpor entre a Lua e o Sol, formando os eclipses solar e lunar. O eclipse solar ele ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol. Ela vai formar uma sombra na região da Terra e uma região que a gente chama de penumbra, que não é uma sombra completa. Então, esse forma o eclipse solar. Esse eclipse solar, ele pode ser total, né? Aqui nesse ponto A, olha, nesse ponto A aqui ele vai ser eclipse total. No ponto B, ele vai ser eclipse parcial, né? E no ponto C, ocorre no apogeu da Lua. Quando a Lua está mais distante da Terra, ele vai gerar o eclipse anular. A gente vai ver a coroa do Sol. E um exemplo de foto do eclipse
anular. Então, olha só, aqui é a coroa do Sol. Ó. Estão vendo aqui a coroa do Sol? Vamos lá para outro slide. O eclipse lunar, ele vai ocorrer quando a Terra se interpor entre o Sol, que está aqui, e a Lua. E ela vai promover uma sombra na Lua. Aí, com o desvio da luz que passa pela atmosfera, ele não vai escurecer a Lua completamente e vai gerar uma cor avermelhada, que a gente chama vulgarmente lua de fogo, tá? Ou a lua vermelha. No outro slide vocês vão ver isso. Essa aqui, ó, é a lua vermelha, a lua de fogo, tá? Então essa lua aqui é porque a luz do Sol passa pela Terra, sofre um desvio, mas ela não escurece a lua completamente. De acordo com a posição da lua, a gente tem os tipos de eclipse, né? O eclipse penumbral, que não escurece a lua completamente, né? Ele fica uma penumbra, a lua fica pouco escura, ela está na região de penumbra, não na região de umbra. O eclipse parcial, quando a lua está aqui, ó, entre a umbra e a penumbra, né? E o eclipse total, que é a lua de fogo. Olha só, a lua está totalmente dentro da umbra, que é a sombra mais forte. E ela vai ficar lua vermelha, lua de sangue. Eu falei anteriormente lua de fogo, mas é lua de sangue, tá? É a lua que fica avermelhada, ok? Os eclipses, né, eles não ocorrem em todos os ciclos lunares. Por quê? Para isso ocorrer, tem que haver um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra, ou entre o Sol, a Terra e a Lua. Aqui nesse momento, ó, não ocorre eclipse. Por quê? Não há alinhamento entre a Lua e o Sol. Então a Lua teria que estar num alinhamento entre o Sol e a Terra. Tá? A Terra teria que estar num alinhamento entre o Sol e a Lua para ocorrer o eclipse. Então não é em todo ciclo lunar que acontece. Alguns desenhos, às vezes, representados, pode dar essa ideia de que sempre vai ocorrer um eclipse. Não, o eclipse não ocorre em todos os ciclos lunares. Outro fenômeno muito comum relacionado entre a Lua, o Sol e a Terra é a formação das marés. Então, olha, a Lua ela exerce uma força puxando a maré. Ó. Aqui ela puxa a maré. O que é puxar a maré? Puxar a água do mar, ela se eleva em algum ponto do planeta. Então nós temos dois tipos de maré. Aqui a maré alta, tá? Nesse ponto aqui acontece a maré alta. Aqui a maré alta, que a gente chama de maré cisige. E aqui a gente tem a maré baixa, tá? A maré de quadratura. É uma maré menos intensa, porque a Lua está competindo com a força dela e a força gravitacional do Sol. Então, isso tem a ver com a força gravitacional. Aqui, ó, as marés. A cisígia, né, que acontece quando está alinhado a Lua e a Terra e o Sol, né, não é um eclipse. A Lua e o Sol vão exercer uma força gravitacional, então vai dar a maré alta, né, ou a maré cisígia. Na outra maré, que é a maré baixa, né, então a Lua está concorrente com o Sol, então a maré não vai ser tão alta. Aí acontece o seguinte, na maré cisígia, ou é na Lua nova ou na Lua cheia. Na maré de quadratura, ou é lua crescente ou é lua minguante, tá? Aí estão os sites que eu consultei e aqui um tchauzinho do meu dinossaurinho. Tchau. Falou, hein? Até mais. Bom estudo para vocês.